Essa caixa com alimentos que sobraram da feira pode ter uma função social. São frutas e legumes que às vezes não atraem os consumidores, mas tiram a fome de quem precisa. A Michele conhece bem essa realidade. É uma das nutricionistas do projeto Sesc Mesa Brasil. A iniciativa é formada por mais de 3.000 parceiros que selecionam alimentos em condições para serem consumidos, mas que não possuem mais valor de venda. Então o Mesa Brasil ele chega nesse momento, faz a coleta desses alimentos e leva para a instituição social, né? Então, aonde existe o maior índice de desperdício, o Mesa Brasil consegue chegar e levar até a outra ponta, que é a instituição que de fato precisa do alimento. As doações são coletadas em feiras, em mercados e transportadas para as instalações do Sesc Mesa Brasil. No local, os alimentos são separados e doados para creches, asilos e centros de assistência social. 90% é hortifruti, frutas, verduras e legumes, né? Então alimentos in natura, mas a gente tem também ali uma parte de alimentos não perecíveis, que são sacarias, farinhas, pães, bolos, né? Mas 90% é de fato frutas, verduras e legumes, que é o que a instituição também precisa, né? Porque é onde a gente consegue aí um maior volume de nutrientes que vem desses alimentos então naturais. Um relatório divulgado pela ONU mostra que cerca de 780 milhões de pessoas passam fome no mundo, enquanto 1 bilhão de refeições são desperdiçadas todos os dias. No Brasil, esse número representa cerca de 46 milhões de alimentos perdidos todos os anos. Segundo essa assistente social, a principal taxa de desperdício de alimentos acontece durante a colheita e o transporte da safra. Quando a gente vê as questões dessa produção em cadeia, ela vai através do transporte, ter esse desperdício, armazenamento, também questões de praga, de chuva, né, que são previstas. Mas, se são previstas e pode ter, através da tecnologia, né, algo que se faça lá atrás, a gente consegue diminuir esse impacto. Mas a população também tem participação nesse processo. Muitos alimentos são perdidos dentro da geladeira. Então, quando a gente faz essas preparações em casa, e daí a gente também tem que pensar na maneira correta de armazenar esse alimento em casa, para que a gente, cada alimento daí vai ter um tempo correto e adequado, para que a gente também não acabe desperdiçando ou descartando esse alimento antes dele não ter mais aproveitamento, realmente não estar mais em condições. Então isso pode acontecer, às vezes eu não armazenei direito um alimento que eu cozinhei em casa, na geladeira, ou às vezes eu não consigo ter essa percepção e acabo fazendo também, produzindo alimentos em maior quantidade, não congelando, que é uma estratégia também da gente combater o desperdício. E as consequências negativas vão além do fator social. O desperdício de alimentos também tem impacto na economia. Então a gente tem que pensar bastante nesse desperdício na cadeia produtiva, nos sistemas alimentares de produção de alimentos, que é onde a gente tem medidas mais eficazes para controlar isso, e esse controle geraria principalmente no impacto na economia, do preço que esse alimento chegaria para o consumidor final. Então, às vezes a gente tem uma produção em grande escala, por exemplo, de um alimento que não tem tanta procura, então isso vai impactar no preço final. A educação, a partir do consumo consciente, é um dos caminhos para mudar essa realidade. Saber reaproveitar as sobras ou aquilo que seria descartado em boas condições também ajuda. São atitudes fundamentais para que mais alimentos sejam colocados na mesa e não no lixo. É importante a gente pensar, né, que esse desperdício está muito atrelado às mudanças ambientais, à sustentabilidade. As práticas sustentáveis estão sendo cada vez mais adotadas, mas a gente ainda precisa que um maior número de pessoas e empresas entendam e apliquem dessas práticas para que a gente realmente tenha um resultado efetivo em menor número de desperdício e menor impacto também disso para a sociedade.